Olá! Vimos no primeiro vídeo um pouquinho sobre o ministério e também sobre a espiritualidade do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E neste vídeo, dando continuidade, vamos ver um pouquinho sobre a atuação do ministro mediante o seu ministério. O ministério da Sagrada Comunhão, como vimos, é um serviço prestado à comunidade. E para isso requer dignidade, atitude de respeito e cuidado. Sabemos e cremos que o ministro não distribui somente um pão comum, mas é o próprio corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o MESC, então, deve se esforçar por fazer comunhão entre os membros da comunidade. E assim, há um desempenho na sua missão. E o desempenho de sua missão supõe que goze de boa reputação pelo seu modo cristão de viver. O ministro deve se atentar em relação à sua postura, à sua reputação, o modo que está vivendo, enquanto cristão, enquanto ministro, nesse serviço no qual foi chamado a servir. Ser uma pessoa de oração. Não tem como levar Cristo às outras pessoas se não tiver intimidade com Ele. Como é possível o ministro anunciar Jesus Cristo, levar o próprio corpo, o próprio sangue de Jesus às outras pessoas e não conhecer o Cristo? Então é necessário ter essa união com Ele. A partir e por meio das orações pessoais, a leitura e meditação da Palavra de Deus, relacionamento com os irmãos, pois o Cristo está no outro, Então, é necessário ser uma pessoa de oração. Ser responsável, pronto para servir e possuidor do Espírito Católico. Cumprir com a sua missão naquele dia, naquela missa, ter essa responsabilidade, não só para com os outros, mas principalmente, primeiramente, com Deus. Para aqueles que são casados, ter uma boa convivência conjugal, contar com a compreensão e o apoio e o consentimento de seus familiares, para se dedicar ao ministério. Uma dedicação total a Cristo diante desta missão. E para aqueles que são solteiros e solteiras, a maneira de viver, a sua maneira de viver a sua vida tem que ser testemunho na comunidade. E em ambos os casos, o MESC é espelho para os outros. Então, a partir do momento que a pessoa assume esse seu ministério, passa a ser espelho para a comunidade. Então, é necessário atentar para esses detalhes para poder servir bem este ministério de amor, Que o ministro tenha, que tenha
participação ativa e engajamento na vida de sua comunidade paroquial. Né? Outro detalhe bastante importante. Tem que ser pessoas que realmente vão à igreja, têm essa participação, né? Porque é um ministério comunitário, né? E com a comunidade. Então é necessário ter esse engajamento na paróquia ou na comunidade na qual a pessoa mora, né? E que tenha solidariedade com os problemas da comunidade. Né? Ser solidário, compreensivo com a realidade que a paróquia se encontra ou na própria comunidade, né? Que é aquilo que também Jesus, durante toda a sua caminhada terrena, né, nos mostrou como agir diante das situações. E essa solidariedade também, né, é necessária para aquele e aquela que assume esse ministério. Tenha preocupação com a unidade da comunidade, ou seja, trabalhar em conjunto com o pároco para aquelas comunidades que têm diáconos, seminaristas, religiosas, se preocupar com a unidade entre os colegas de ministério, de serviço, com as outras equipes pastorais, com os outros movimentos. Então é necessário ter essa unidade comunitária. Não só a unidade, mas principalmente o respeito, né, para com o outro. Seja indicado pela comunidade e aprovado pelo pároco, isto é, escolhido pelo pároco entre os agentes leigos mais aceitos pela comunidade. Geralmente são pessoas, né, escolhidas pelo pároco ou alguma indicação, né, pelo próprio ministro ou aquelas pessoas que estão mais ativas na igreja, nas pastorais, nos movimentos. Então, essas pessoas são escolhidas, né, é visto, observado como essa pessoa vivencia, né, tanto na igreja como no seu dia a dia, né, se realmente é uma pessoa que assume verdadeiramente o ser cristão ou ser cristã, né, para poder participar desse ministério. Tenha um grau de cultura suficiente para exercer bem no seu ambiente esse ministério. É claro que sempre vamos ter algo para aprender, mas o básico devemos ter para servir bem, né? Conhecer os paramentos sagrados, por exemplo, né? Para poder servir o pároco, né? O sacerdote no altar, né? Ter o básico e a partir do básico ir nos aprofundando, conhecendo, aprendendo, né, os detalhes ricos que temos na igreja. Tenha liderança para exercer nas comunidades pastorais ou capelas uma influência positiva na formação e unidade da comunidade. Então, ter essa postura também. Muitas vezes, né, até mesmo na ausência do sacerdote, ou do diácono ou seminarista, o ministro que vai muitas vezes liderar, né, alguma formação, uma celebração. Então é necessário ter essa postura, né, diante dos irmãos, para que o ofício daquele momento seja realizado, seja uma reunião, uma formação, uma celebração da palavra,
uma partilha, mas que seja um líder, né, ou uma líder, não aquela pessoa que vai mandar, mas que junto com os outros, com os irmãos e irmãs, vai construir essa unidade, essa união, e assim juntos caminhar ao encontro de Deus. Antes de ser admitido, participar do curso de formação ministrado na paróquia ou na diocese. Geralmente, quando a pessoa é convidada para o ministério, sempre tem algum retiro ou algum curso de formação. Então, é necessário a pessoa participar, para conhecer o ministério mais profundamente. Para aí, quando a pessoa realmente se identifica com o chamado, com esse chamado, poder então dar o seu sim profundamente e com amor, para que possa então servir a Deus nesse lindo ministério. E que tenha o desejo e a possibilidade de crescer na fé, de aperfeiçoar os seus conhecimentos, que esteja disposta a participar desses cursos, que os ministros têm, curso de formação, de atualização, que é promovido, pela diocese, pelas regiões pastorais ou pela própria paróquia, por meio dos encontros, das reuniões, dos momentos de espiritualidade, da adoração ao Santíssimo. Então é importante estar aberta para crescer na fé. Estamos em constante crescimento. Então é necessário que o ministro, a ministra, sejam abertos para este crescimento, para que possa cada vez mais estar nessa união com Cristo, para ser o próprio Cristo na vida das outras pessoas. E assim, finalizamos relembrando um pouquinho deste ministério, o que é o ministério, na espiritualidade do ministro, a sua atuação, e sempre lembrar que somos instrumentos de Deus, somos lápis nas mãos de Deus, e que possamos sempre ter essa abertura, para que Deus possa ir nos moldando para nós sermos Ele próprio na vida das pessoas. E então que possamos sempre lembrar de Jesus, o nosso exemplo, nosso pastor, de Maria, que deu o seu sim com amor, foi obediente em tudo a Deus, que a partir desses exemplos, e também de São Tarcísio, padroeiro dos acólitos e dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, possamos exercer a nossa função neste chamado no qual Deus nos confia, e confia a todos que foram escolhidos para exercer esse ministério. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado, que São Tarcísio nos ajude a sermos fiéis, parceiros, e que tudo em que formos fazer e falar seja realmente para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.